do Corinthians, o time do técnico Tite. Aí o cumprimento dos dois ex-jogadores. O Tite era meio campista, o Giba, como eu disse, lateral direito. O quinteto de arbitragem para o jogo. O Campeonato Paulista vai ter, nessa sua primeira rodada que a gente acompanha, o Marcelo Aparecido de Souza como árbitro, Daniel Paulo Zioli e Miguel Catanil da Costa como bandeiras, Roberval Oliveira e Marcelo Rogério são os árbitros que ficam atrás dos gols. É o que a gente vai acompanhar. O Leonardo Gaciba também com a gente para o campeonato, com algumas novidades, né, Gaciba? Você viu que o árbitro que fica atrás do gol agora tem um bastão ali para acionar o árbitro, mais participação desses árbitros que era a comissão de arbitragem. Exatamente, Cleber. Esse foi o grande enfoque que a comissão de arbitragem deu. O trabalho dos árbitros assistentes, dos bandeiras e o trabalho dos adicionais. Então, todas as instruções estão em cima disso para que eles participem cada vez mais. A gente vê aí o Marcelo Aparecido, um árbitro experiente de 40 anos, 8 jogos do Campeonato Paulista. Ano passado, 6 na Série A do Campeonato Brasileiro. Árbitro rigoroso na parte disciplinar. Vai começar o jogo. O time do Corinthians está com o seu uniforme, terceiro uniforme, a camisa cinza, para enfrentar o Paulista nessa primeira rodada. O Paulista é tricolor e nós vamos acompanhar. Daqui a pouquinho o Caio e o Casagrande analisam este novo time do Corinthians. É um time diferente, com o Romarinho sendo sem dúvida nenhuma mais conhecido. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o ano para Paulista, para Corinthians. É a primeira rodada do Campeonato Paulista de 2013. Saída do Corinthians não foi boa. A primeira chance do Paulista. Cruzamento meio fechado. O Júlio César faz a intervenção. A maioria deve saber, mas não custa lembrar. Como o Corinthians disputou e venceu o Campeonato Mundial, os jogadores saíram de férias no meio de dezembro, voltaram, portanto, os principais jogadores, aqueles que foram titulares no Japão mais tarde, ainda estão numa fase inicial de treinamento e é por isso que o técnico Tite escala hoje um time diferente. Alguns jogadores até estiveram no Japão, como o Romarinho, mas como não foram titulares, voltaram mais cedo e começam a temporada na equipe corintiana. Aí dominando a bola no meio, o Guilherme. Fica um pouco mais atrás o Guilherme Andrade. Esse camisa número 30 do Corinthians é o Nenê Bonilha. São nomes novos, jogadores bem jovens. A maioria deles passou pela divisão de base do Corinthians. E é claro que vão tentar mostrar muito trabalho, muito talento aí para o técnico Tite, para que ele conte com esses jogadores. Olha o Nenê, já mostrou habilidade nesse primeiro lance. A bola vem no meio para o Guilherme Andrade, foi na dividida, chegou antes o Flávio, tomou, o Corinthians recupera. Guilherme. O Guilherme Andrade é aquele que veio da Ponte Preta e o Guilherme veio da Portuguesa, os dois já estavam no elenco corintiano no ano passado. Vai para o arremesso lateral o Edenilson. Romarinho. Chega o Flávio na dividida. Ganhou mais uma dividida o Flávio. Aí no meio trabalha Casado pelo time do Paulista. O time de Jundiaí tenta sair rápido aqui pelo lado direito. A bola foi esticada demais. Não há nem o que contestar, né, Caio? A decisão do Tite. Pela necessidade, pela temporada do ano passado, era assim mesmo que o Corinthians começaria a temporada. Claro, conquistaram o mundo, né? Não conquistaram simplesmente o campeonato. E em função disso, se apresentaram um pouquinho mais tarde, tiveram um tempo maior de descanso e tem que ter sempre que preservar a musculatura desses jogadores. Não adianta colocar eles em campo e eles estourarem e ficarem mais um mês parados. Então, oportunidade para os mais jovens. A molecada que tem essa oportunidade, Casagrande, voa.
Tá cheia de apetite? Ah, sem dúvida. A motivação é enorme. Primeira motivação de você jogar, sair jogando como titular no início do Campeonato Paulista. Segunda, que você está num clube, num time, né, num clube que foi campeão do mundo em dezembro. Você faz parte desse momento. Então a motivação é muito grande. Aí o zagueiro Felipe também chegou ano passado, veio do Bragantino, teve menos oportunidades do que imaginava o Felipe. Olha o Romarinho. Ficou no chão o Lima sem falta. Romarinho arranca pela esquerda, encara a marcação. Acabou prendendo demais, trouxe para o meio e perdeu a bola. Não tocou na bola ainda o Zizão. Romarinho. O juiz vai dar falta contra a equipe do Corinthians. Falta do Romarinho em cima do Casado. O torcedor fica com saudade, o torcedor do interior. E esse é o aspecto talvez mais interessante do Campeonato Paulista. Os times vão pouco às cidades das equipes que disputam a competição. Claro que quando o torcedor tem a chance de ver um time grande, a tendência é um estádio com um bom público. O pé direito traiu o pé esquerdo do Correia. O pé direito deu aquele toquinho na bola e ele perdeu completamente o rebolado ali no lance. Olha o Romarinho, mais uma dele. Lima pra cima na marcação. Romarinho faz o cruzamento. Quase a bola chegou no Zizal. Não deixou o Thales. Bola pra fora. Escanteio para o Corinthians. Outra cena muito constante. Apesar do time da casa ser o Paulista, e acontecerá em outros jogos, os visitantes, os grandes visitantes, têm sempre muito apoio do torcedor. Bola lá para dentro da área, deu trabalho para o goleiro Richard, ele deu um tapa no vazio ali. Não acertou a bola. E para quem invadiu o Japão, né? É mais pertinho, né? É mais pertinho, mais fácil. Não dá trabalho nenhum. Olha o Richard saindo sem nenhuma segurança, até bateu na bola, mas já tinha passado dela, né? Ela caiu atrás do que imaginava o goleiro. Já faz a alegria de quem está ali pertinho do escanteio. Zizal que vai para a cobrança. Bateu aberto. Casado no desvio, o time do Paulista todo recuado, não consegue armar o contra-ataque. Já estão jogando no Pacaembu, Palmeiras e Bragantino. Ontem já mostramos, o São Paulo ganhou do Mirassol por 2-0, o Santos ganhou do São Bernardo por 3-1. Os outros grandes estreando agora, o Corinthians contra o Paulista, o Palmeiras contra o Bragantino. Flávio. Botou o Cassiano para correr, a bola foi muito esticada. O Corinthians ganha um arremesso lateral. Aí mais uma vez o destaque para o chinês Zizal, que jogou um pedacinho de uma partida contra o Cruzeiro no ano passado. Hoje é a primeira vez que tem a oportunidade de ser titular e estava todo mundo esperando essa hora. Ele mais do que ninguém, né, Abel Neto? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, Kleber, amigos da Globo. O Zizal, que faz o primeiro jogo como titular, mas já está há bastante tempo. Em fevereiro já faz um ano que ele está no Corinthians. Inclusive essa semana já deu entrevista coletiva falando português. Como todo atacante, falou que tem o sonho de fazer um gol no Corinthians, né? Como a gente viu, cobra escanteios e cobrou algumas faltas também no treino. Pode aparecer. Aí o time do Corinthians com o Giovani. Faz a abertura lá para o lado direito. Corre e correu, mas não alcançou o Zizal. O Zizal é um chinês de 24 anos. Aí uma disputa de bola dele aí. Numa imagem que você vai ter durante nossa temporada, é uma super câmera que vai mostrar esses lances assim bem de perto. Você vê a expressão do rosto do Zizal. É você ali dentro do campo. É uma imagem que vai acompanhar as nossas transmissões durante a temporada. Aí o Corinthians com o Edenilson. Vai alcançar. E o goleiro Richard sai e faz a defesa.
Esse lateral é para a equipe do Paulista. Estava falando do Zizal, ele tem 24 anos, o nome dele é Shen Zizal. São 3 nomes. E aí, o Zizal deu aquela abrasileirada no nome dele. Carinhosamente chamado pelo torcedor do Corinthians como Zizão. Zizão? Não sabia. Vai para o arremesso lateral a equipe do Corinthians no campo de defesa. O jogo já passa de 8 minutos e meio. Foi falta. Chegada mais pesada do Thales. O primeiro lance mais forte, ele derrubou o Nenê Bonilha. Em 1902 foi disputado o primeiro campeonato paulista. O São Paulo Atlético foi o campeão. O Charles Miller foi o artilheiro com 10 gols. Charles Miller, que trouxe a primeira bola para o Brasil em 1894. E aí em 1902 já começou o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é mais antigo do que o futebol nas Olimpíadas, do que a própria FIFA. É bem tradicional o torneio estadual de São Paulo. Disputa de bola ali do Guilherme Andrade. Sobrou no Nenê. Abertura na esquerda. O esforço do Giovani para evitar a saída. De novo o Nenê. Encara a marcação do Lima. Chega Guilherme, Romarinho. Estava ali perto para fazer o corte. O Lázaro acompanhando sem dar espaço para o Romarinho. Tenta se virar sozinho o Marcelo Macedo. Situação não era boa para ele. O Edenilson retomou para o time do Corinthians. O lançamento do Zizal, a bola chega no goleiro Richard. Hoje, depois do futebol, tem as surpresas do Domingão do Faustão. Você não pode perder. Globo, a gente se liga em você. Itaú, você na Copa das Confederações da FIFA. Toque de cabeça do Eldinho, arremesso lateral para o time do Paulista. Tentou e não conseguiu girar o Giovani. Tomou bem a bola o Matheus. A defesa do Paulista começa com Lima. O passe do Cassiano foi curto demais. Estava esperto ali o Guilherme Andrade. Foi a segunda chegada do Thales. Daqui a pouquinho o primeiro amarelo vai sair acima, se ele insistir. Primeiro uma advertência verbal, né? O árbitro pode fazer essa admoestação no jogador, né? Chamado pelo termo da regra como admoestação, que nada mais é do, é a última. Acabou, a próxima reincidência pode tomar o cartão. Zagueiro Felipe faz o lançamento buscando o lado direito do ataque do Corinthians. Volta para a equipe de Jundiaí. Este camisa número 10 é o Chiquinho. Boa bola para o Cassiano. Ia falhando ali a zaga do Corinthians. O Felipe se virou do jeito que deu. O Júlio César tirou o perigo. O Chiquinho, camisa 10 do Paulista, é na origem lateral esquerdo, jogou no Internacional, passou por outras grandes equipes, agora está no meio campo aí do Paulista. Romarinho com o Guilherme. É fácil explicar o alvoroço da torcida toda vez que a bola é lançada para o Zizal. Vontade não falta pro Zizal. E nem dá para saber ainda se ele é bom de bola ou não dá, né? Só quem acompanha treina, quem treina com ele. Teve uma lesão no ano passado e isso acabou também retardando essa estreia como titular da equipe. Falta foi cometida em cima do Nenê Bonilha, cometida pelo Flávio. O relógio já passa de 12 minutos, 0-0 no placar de Jundiaí, 0-0 também Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino vai ser uma das atrações do show do intervalo. A outra atração que você não deve perder no show do intervalo é a nossa homenagem a Mané Garrincha. Hoje faz 30 anos que morreu o Garrincha e é uma homenagem ao futebol arte. O Garrincha é um dos principais representantes, um dos principais nomes, talvez até um dos principais responsáveis pela expressão futebol arte. Bicampeão do mundo com a seleção brasileira e cracaço de futebol, vai ser atração no show do intervalo, Mané Garrincha.
que passou pelo Corinthians no fim da carreira dele. Marcos Vinícius falando ali. Marcos Vinícius é revelado no Corinthians, esteve fora, jogou no Bragantino na última temporada, está de volta agora, tendo oportunidade hoje como titular. Paulista tentou o lance lá pela esquerda. 20 anos, Cleber. 20 anos de idade tem o Marcos Vinícius, diz o Abel. Romarinho, segurou bem. E passou por algumas cirurgias graves, né, no joelho. Ele teve duas, ficou mais de um ano parado. Agora recuperado aí, tentando voltar bem no Corinthians. Aí no meio campo do Paulista, domina o Matheus. Flávio, e o passe vai direto para o Júlio César. O Corinthians contratou o Gil, zagueiro, né? Já tem o Paulo André, o Chicão, o Gil, Anderson Polga continua, tem o Felipe, o Marcos Vinícius, o Wallace foi embora, tem o Antônio Carlos, tá no banco, enfim, o Wallace foi embora, foi pro Flamengo, né? O zagueiro, o Wallace, que estava no Corinthians até a semana passada. Kleber? Oi. Informação sobre os reforços corintianos. O Gil, Alexandre Pato e Renato Augusto treinam normalmente com bola, participaram até de coletivos nesta semana, mas o Renato Augusto e o Alexandre Pato estão sendo preparados para estrear lá para a quarta rodada do Campeonato Paulista, que é no final de janeiro, dia 30 de janeiro, ou na quinta rodada, comecinho de fevereiro. O zagueiro Gil, que veio do futebol francês, assim que estiver com a documentação regularizada, já poderá estrear, já deve ser escalado pelo técnico Tite. Lembrando que o Corinthians estreia na Libertadores no dia 20 de janeiro contra o San Juan, 20 de fevereiro, perdão, contra o San Juan na Bolívia. Daqui a um mês, portanto. O Corinthians que tenta e não consegue a jogada ofensiva. Pela direita o Thales pelo time do Paulista, a bola chega no Cassiano. O relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo, 0-0 no placar. Está impedido, por isso nem foi para a bola o Thales. Contratou pouco e precisamente o Corinthians, Casagrande. O Gil é o zagueiro que era do Cruzeiro, estava na França. O Renato Augusto, para quem não lembra, revelado no Flamengo, estava na Alemanha. E o Pato dispensa apresentações. Eu acho que os maiores reforços, o movimento melhor que o Corinthians fez foi manter os jogadores que no elenco. Os jogadores que foram campeão do mundo, os jogadores ficaram, é uma das poucas equipes no Brasil e no mundo que consegue fazer isso. O Corinthians está conseguindo fazer e trouxe reforços de peso. O time do Corinthians, o elenco do Corinthians hoje, ele, em 2013, é mais forte que o elenco que foi campeão do mundo. Aí dá uma gingada e tenta a escapada. O Zizal foi falta em cima dele. Bom, era pênalti sem goleiro, né, Gaciba? Que o Thales na próxima levaria pênalti sem goleiro, porque não dá para perder, né? É só fazer o gol. É pelo conjunto da obra, né? Acaba que essa é a quarta falta realizada no jogo. Ele já fez 3 delas, né? Então, realmente, pelo conjunto da obra, é o único jogador que está fora da balada. E a gente vê aí pela Super Slow um barato, né? A falta é exatamente em cima da linha lateral. Vai para a cobrança o Zizal. Bola fechada lá em cima o Richard. Chegou atrapalhando a vida dele o André. E precisou chutar a bola para fora. Tocar a bola para fora. O juiz deve ter dado falta em cima do goleiro. Houve? Se deu, não foi. Se deu falta, realmente não existiu. Parece que sim. Ele pode colocar, caso tenha sido a falta, em qualquer lugar dentro da pequena área para fazer a cobrança. Porque o último toque foi do goleiro, né? Exatamente. A sensação que era ou escanteio, né, no caso, ou falta no goleiro. Nos dois casos, eu optaria pelo escanteio. Girou o Matheus no meio campo do Paulista. Acompanhado pelo Romarinho. Disputa legal. Sinalizou o árbitro Marcelo Aparecido de Souza. E o time do Corinthians com o Edenilson. Tenta a jogada. Lançamento lá na direita para o Nenê. Recebeu no Giovani. Agora o Edenilson. Cruzamento para a área. Zizal fechou. Antes dele, o Thales alivia. Chega a bola do Marcelo Macedo para o time do Paulista. Mais uma vez a equipe de Jundiaí não consegue armar a jogada. Foi forte demais o passe para o Eltinho. Hoje, depois do Fantástico, tem informação de paredão no Big Brother Brasil. Tenta o Cassiano. Foi falta dele. Globo, a gente se liga em você.
Brahma, imagina a festa. Júlio César fez o lançamento para o campo de ataque, a bola vai voltando para o meio campo, disputou e ganhou o Guilherme. Boa, agora na direita, o chute do Giovani, ela passa com algum perigo. A conclusão mais eficiente até agora do time do Corinthians. Giovani teve algumas oportunidades já no ano passado. O torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet, participa com a gente. O Casagrande falou agora de elenco e o Marcos de Votorantim, no interior de São Paulo, fala sobre isso. O Corinthians tem elenco para disputar duas competições ao mesmo tempo. O Corinthians tem, na temporada, o Campeonato Paulista, dia 20 de fevereiro estreia na Libertadores, e lá no segundo semestre tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que esse ano os times da Libertadores entrarão na Copa do Brasil, que vai até o segundo semestre. Tem elenco, cara? Eu acho que tem. Eu vou na mesma linha do caso. Acho que se reforçou bem, não precisava de grandes... O Chiquinho chutou para fora. De grandes contratações, porque tem um elenco vencedor, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. Então foram cirúrgicas as contratações e muito boas. Agora, eu acho que principalmente no primeiro semestre, que tem a Libertadores, o Campeonato Paulista se torna um pouquinho mais difícil. Porque à medida que você vai caminhando, você vai priorizando essa competição. E aí você pega um Santos que está com a cabeça só no Paulista, vê dependendo de como São Paulo caminhar ou não, eu acho que você acaba priorizando a Libertadores. Corinthians, Palmeiras e São Paulo disputarão a Libertadores. O Santos, nesse período do campeonato, tem só o Campeonato Paulista. A Copa do Brasil vai começar ali na fase final do Paulista. O Santos, que é o atual tricampeão, tenta um tetracampeonato que na fase de profissionalização ninguém conseguiu. Foi só o paulistano lá atrás, no começo da disputa do campeonato, conseguiu um tetracampeonato. E o Santos pode esse ano conseguir o quarto título consecutivo, que ninguém conseguiu até agora, repito, com exceção feita ao paulistano lá atrás. O Eldinho. Guilherme protegeu da chegada do Cassiano. O giro foi bonito. Na consequência, a jogada acabou não dando certo. Agora uma dividida mais forte. O Eldinho foi com o pé firme, conseguiu ganhar a dividida do Casado. O arremesso lateral é de novo para o time do Corinthians. Está travado o jogo, né? O Corinthians fica até mais com a bola, não está sendo ameaçado. Apesar de jogar em casa, o Paulista está com postura de quem está só na espera de um contra-ataque, mas está travado o jogo com 21 minutos. Guilherme Andrade vira lá para o Edenilson. Se vocês conseguirem, só um nome: Pato, Gil e Renato Augusto. Algum deles vai ser titular do Corinthians, Casagrande? Eu acho que os três vão disputar a posição. Nenhum dos três tem garantia de ser titular, não. E por Caio? Pato e Renato Augusto titulares, o Gil para compor elenco, com condições de demonstrar e mudar uma posição. Foi para fora o chute do Giovani. É inevitável perguntar quem vai sair do time, né, cara? Se dois entram, né? Pois é. Eu acho que o Douglas pode sobrar nessa briga aí pelo meio de campo. E acho que se você for pensar na final do Mundial, talvez sobe pro Jorge Henrique. Ou pro Guerreiro. O meio campo tá Ralf, Paulinho, Renato Augusto e Danilo. Pato. Aí sobraria pro Guerreiro. Guerreiro e Jorge Henrique. Eu acho que o Sheik tem um lugar garantido. Porque o Douglas já não jogou a final. E aí o Pato brigaria. O que eu fico pensando é o seguinte: é lógico que a contratação do Pato é excelente. Se ele tiver condições, se ele jogar, se ele não ficar com sequências de contusão, é fantástico. Mas logo no momento em que você tem um atacante que faz os dois gols nas finais do Mundial, né? Na semifinal foi o gol do Guerreiro 1-0, na final foi o gol do Guerreiro 1-0, você traz um atacante de peso. Vai ser bom, vai ser saudável se tiver a briga ali normal. Agora, tirar o Guerreiro de cara é impossível. Aí o Corinthians com o Edenilson Vinha, chegou e fez o corte. Lázaro brigou por ela. O Giovani acabou cometendo falta em cima do zagueiro do Paulista. São 23 minutos. O Paulista é de 1909, um ano mais velho do que o Corinthians.
e teve a 13ª posição no ano passado e a melhor colocação em Paulistas, o vice-campeonato de 2004, quando o São Caetano foi campeão. Cassiano tomou a bola do Eldinho, chegou bem Thales. O cruzamento foi em cima do Felipe, o time do Corinthians tenta partir. Zizal perdeu a bola, o Paulista recupera, proteção do Flávio, bola no meio para o Casado. O Nenê Bonilha voltou, o Guilherme deu o bote, tomou a bola, agora o Nenê tenta puxar contra-ataque, acompanhado pelo Casado. Casado ganhou no corpo. Flávio, abertura na esquerda, boa bola para o Chiquinho. Encara o Edenilson. Tem ainda o Guilherme na cobertura. Outra vez vai para o campo de ataque, aparece bem no campo de ataque o camisa número 5, Matheus. Meio campo do Paulista se mexe bem. Guilherme. Giovani domina, toca atrás para o Edenilson. E quando a gente fala de elenco, né, da importância de você ter mais de uma opção para cada posição, é justamente por isso. Tem alguns jogadores que podem sofrer lesão muscular. O Pato é um cara que não tem uma sequência já há algum tempo. Então é importante você ter opções, olhar para o banco de reservas e saber que tem gente para mudar o panorama do jogo. Para isso é fundamental o treinador fazer um trabalho de bastidores, saber lidar com o ego dos jogadores. E o Tite faz isso como ninguém. Tem demonstrado nessa passagem pelo Corinthians absoluto comando e confiança dos jogadores em relação às decisões dele. Ele controla o vestiário. Isso é meio caminho andado para o sucesso. Toca a bola ao Corinthians com Giovani e Edenilson. São 25 minutos. Boa bola do Giovani para o Edenilson. Ela escapou dele, tocou no Lázaro, ganha escanteio a equipe corintiana. Vai para a cobrança de escanteio mais uma vez o time do Corinthians. Outra vez com o Zizal na bola, Romarinho, o André Vinícius, o Guilherme e também o Felipe na área. Quem tirou foi o Casado, bateu no Romarinho e fica apenas o tiro de meta. Logo depois do futebol tem o Domingão do Faustão e na sequência as atrações do Fantástico. E os repórteres do Fantástico vão contar hoje como foram os últimos dias de vida do ator Valmor Chagas, o grande ator Valmor Chagas, que morreu no interior de São Paulo. Logo depois do Faustão no Fantástico. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Neutrogena Sunfresh, pele protegida, hidratada, sequinha. Tem falta o time do Paulista para cobrar. Já na quarta-feira começa a Libertadores da América para os times brasileiros. O Grêmio vai jogar em Quito contra a LDU e o São Paulo recebe no Morumbi o Bolívar, da Bolívia. É aquela fase com 2 jogos antes da fase de grupo. São Paulo e Grêmio tentando também garantir vaga na fase de grupos, como já estão Corinthians, Palmeiras, Fluminense e Atlético. São Paulo joga em casa. Precisa de um bom resultado quarta-feira para não ficar mais sem ar ainda lá na Bolívia. E o Grêmio tem uma parada dura contra a LDU. O primeiro jogo é em Quito. É uma bombada, né? Olha aí o time do Corinthians tentando chegar. Boa bola do Giovani no meio. Se esforçou Lázaro. Fez o corte. O rebote cai com o Chiquinho. O Paulista tem chance então de armar um bom ataque. Chiquinho fica de frente com espaço. Jogou uma bola com todo o espaço que ele tinha, não precisava jogar essa bola tão na fogueira assim. Depois ele ficou reclamando que houve falta na dividida do Guilherme com o Correia. O que você achou, Gaciba? Não, jogada normal. Realmente ele tira a bola que posteriormente bate no jogador do Paulista e acaba indo lá. Essa câmera é muito clara, ela bate no jogador paulista e vai para tiro de meta. Correta a interpretação da arbitragem. Se o juiz tem uma dessa, hein, Leonardo? Pô, ia ser bom demais, né? Apitar o jogo com uma câmera dessa aí seria ótimo, né? Aí a bola dominada pelo time do Corinthians.
Corinthians no meio do campo com o zagueiro André Vinícius. Edenilson, Guilherme Andrade, de novo o Edenilson. O jogo já tem 28 minutos. Esta temperatura morna a justificativa é o começo da temporada? É um pouco, mas eu acho que está faltando poder de fogo nos dois ataques, tanto do Paulista como do Corinthians. Assim, o jogo é bem jogado, toca bem a bola as duas equipes, mas quando chega na armação ali, sempre tem um erro de passe, uma falta de movimentação do ataque, falta de finalização. Os dois ataques eu acho que não estão acompanhando o resto do time. E com todo o respeito natural que o Paulista tem, Caio, não está respeitando demais um time do Corinthians que não é o time principal, jogando em casa, não tinha que tentar aproveitar mais a oportunidade? Claro, é considerado o time reserva do Corinthians, então você não vai ter outra oportunidade como essa. Você joga no seu campo, você joga ao lado do seu torcedor e está respeitando, está marcando, está muito mais preocupado em marcar e explorar o contra-ataque do que sair para o jogo. Quem controla a partida até aqui, apesar de não ter tido grandes chances de gol, é o Corinthians. Que tem um arremesso lateral para cobrar aqui do lado esquerdo, ainda no setor defensivo com o Eldinho. Tentou a bola para o Nenê Bonilha, o Lima estava na marcação, vai trabalhar com o goleiro Richard. Foram 24 jogos em campeonatos paulistas entre Corinthians e Paulista. 14 vitórias do Corinthians, 6 empates e apenas 4 vitórias do Paulista de Jundiaí. O Paulista ganhou do Corinthians nos campeonatos de 85, 86, 2007 e recentemente em 2010 também conseguiu uma vitória. Em Jundiaí, 5 vitórias do Corinthians, 4 empates e 2 vitórias do Paulista. Casado tenta e não consegue a jogada, o Eldinho toma dele. Guilherme Andrade saiu para um drible ali perigoso. A impressão é que o recurso de cair foi para ver se iludiu o árbitro, já que a bola estava perdida. O juiz não foi na dele, o Paulista chega, Thales recebeu do Cassiano, faz o cruzamento, passou pelo Júlio César, Marcelo ajeita, não consegue o Flávio arrumar para bater, Guilherme faz o corte. Errou o Giovani, mas teve uma segunda chance oferecida a ele pelo jogador do Paulista, Matheus, que devolveu o presente. Felipe. O relógio já passa de 30 minutos do primeiro tempo. Show do intervalo vai mostrar os melhores momentos de Palmeiras e Bragantino. Está 0-0 também. Como estará se comportando o Palmeiras no Pacaembu. E tem a homenagem a Mané Garrincha. Neste 20 de janeiro, 30 anos da morte de Garrincha. Júlio César sai, faz a defesa sem maiores problemas. Edenilson. Estava muito bem como titular da lateral direita do Corinthians. Ele que chegou para ser jogador de meio campo quando se machucou. Aí o Alessandro voltou para o time. Perdeu o Romarinho. Lima trabalha curto com o Correia. Esse é o zagueiro Lázaro. Outra vez com o Lima. Até aí o Corinthians deixa o Paulista tocar. Chiquinho busca no meio campo para organizar a equipe. Faz um passe mais à frente buscando o Casado. Os dois Guilhermes corintianos foram para cima dele. Precisou voltar a bola até o Lázaro. Fica sem opção o time do Paulista. A postura corintiana de marcar a partir da linha de meio campo. Deixa só oportunidade para zagueiro tocar a bola. E quase que o Lázaro errou. Flávio deu o bote o Guilherme Andrade. Flávio protegeu bem. Partiu lá pela esquerda. E mais uma vez o lançamento para o Correia foi forte demais. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai aonde você for. 26 títulos tem o Corinthians, é o maior campeão paulista da história. 22 o Palmeiras, 20 São Paulo e Santos. Boa arrancada do Edenilson. Movimentação do Zizal, recebeu, girou. Fica em condição de fazer a jogada lá pela lateral. Tentou dar uma passadinha de pé em cima da bola. A trava da chuteira atrapalhou. Vem de novo o Chiquinho. Lá em cima, Felipe. Agora para tirar o perigo, para tirar a bola de perto da área.
Além dos 4 grandes, a Portuguesa ganhou o Campeonato Paulista. Tivemos lá no passado, né, Paulistano, São Paulo Atlético, entre outros campeões. E do interior, a Inter de Limeira foi a primeira equipe do interior a ganhar o Campeonato Paulista em 1986. Depois o Bragantino ganhou em 90, numa final contra o Novo Horizontino. Na época chamava Final Caipira, né? O São Caetano foi campeão, disputando uma final contra o Paulista em 2004. E um pouco antes, em 2002, o Ituano ganhou um campeonato que não teve a participação dos grandes que jogavam o Rio São Paulo. Depois teve o super campeonato do ano e aí o São Paulo foi campeão. Chiquinho. A bola foi pro pé do Felipe, o Eldinho faz o lançamento, foi forte demais, não deu pro domínio do Nenê. Obedeceu o Zizal. Sem falta ele já entende perfeitamente. Vai se ajeitando ali o ataque do Corinthians. O Eldinho chega para fazer o arremesso lateral, toca a bola no Zizal. Vai dominar o Nenê Bonilha. Edenilson. Romarinho. Estava meio sumido. Chegou agora uma bola com oportunidade de ele criar a jogada. Já se armou a defesa do Paulista. Era do outro lado. Ele girou para dentro. Se ele gira para fora, o Guilherme saía sem marcação. Cruzamento do Nenê Bonilha. Corte de cabeça do Lázaro. Volta a bola do Guilherme Andrade. Bateu pro gol. No meio do caminho estava de novo o Lázaro para cortar. Agora o Paulista tenta armar o contra-ataque. Marcelo Macedo ajeitou. Chiquinho faz o lançamento longo. De graça pro goleiro Júlio César. Não sei se é impressão, Casagrande, mas em alguns lances com choque, com o corpo a corpo, a garotada do Corinthians ainda sente o tranco quando chegam os jogadores do Paulista. Parece que eles estão mais, acho que umas 2 ou 3 vezes assim, o Bonilha tentou dominar, o próprio Zizal. De costa, né? Você está falando dos jogadores do ataque, os jogadores ficam de costa, o zagueiro chega de frente. Quase sempre leva vantagem. Agora o jogo começou bem, né? Com domínio, com toque de bola, tanto de um time como do outro. Isso aí é bom por uns 20 minutos. Depois começa a ficar chato. Fica só meio campo. Fica só meio campo, não tem ataque, não tem chute no gol, não tem defesa, não tem movimentação, não tem um chute de longa distância. As duas equipes têm que melhorar. O Paulista joga em casa e tem que aproveitar, como o Caio falou, a oportunidade única de pegar um time grande que não está com os titulares, e o Corinthians tem que sair um pouco mais pro jogo também. Exatamente isso. O Paulista vai ter uma outra briga no campeonato, um outro objetivo no campeonato. Quando pega um time grande que perde pouco ponto para os rivais do Paulista e um time desfalcado, precisaria ser mais abusado. E a garotada do Corinthians também tentar aproveitar mais a oportunidade. Está muito morno. E nesses 36 minutos, né, o Paulista parece o lateral esquerdo Correia ser o jogador mais perigoso. E do lado do Corinthians, esse 30, Bonilha e o Edenilson são jogadores que têm se destacado um pouquinho mais. Bonilha parece levar jeito. O Zizal tentou, arriscou, não pegou bem na bola, mas faz parte tentar o chute arriscar de fora da área. Casagrande estava pedindo chute de fora da área. Para você ter uma ideia, por exemplo. Gol, né? Não, é claro. Para chegar ao gol, precisa ir tentando, né? Em 2012, por exemplo, foram 70 jogos dos 4 grandes contra outros adversários. 48 vitórias dos grandes, 15 empates e só 7 derrotas. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos perderam só 7 jogos contra os outros adversários, sem incluir os clássicos entre os 4. 37 minutos. Foi falta em cima do Cassiano. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, sensor de estacionamento integrado ao rádio. Demorou um pouquinho, mas já está em pé ali o Cassiano. 11 faltas. Até o número de faltas, o que é muito bom, também está no ritmo, né? Baixo. Tem que ter um fator positivo dentro disso. O número de faltas realmente abaixo. O jogo está sem grandes conflitos. Chiquinho jogou a bola lá para dentro da área. Ele já apitou um conflito lá dentro da área.
A cabeçada foi pro gol, você viu o sinal do Marcelo Aparecido de Souza, que houve um empurrão antes da cobrança. Já tem gente de calção branco em posição de impedimento. Aí o calção ajuda. E ele deu esta falta aí, ó. Inclusive o jogador que faz o gol. Olha, esse aqui é legal. Esse esse é um novo sinal que os adicionais estão fazendo. Eles têm 17 palavras-chave que eles estão utilizando. Então ele diz falta, falta, falta. Aí quando o árbitro para, falta pra defesa. Quando o árbitro para o jogo, aí ele diz, né, para defesa e explica qual é a falta que ocorreu. E teve uma outra legal. O Marcos Marinho, que é o chefe da arbitragem, segundo eu li, proibiu o árbitro de botar a mão na boca, assim, para não ter leitura labial. Todo mundo tem que saber o que fala, tem que falar o que viu. Falta para defesa. Empurrou, falta para defesa. Olha a bola cruzada para a área e o cruzamento para fora no Marcelo. Mas já tem um apito ali que pode ter. Ele pode ter apitado só o tiro de meta, mas o impedimento é claro, né? Tá à frente do penúltimo defensor no momento do lançamento. E nesse caso aí, para dar crédito, foi o Marcelo Rogério, o árbitro aqui atrás, acompanhando a linha de fundo, né? O Marcelo Rogério que deu aquele empurrou, falta para defesa. O árbitro adicional número 1 e agora também passando uma nova informação, caso o árbitro central tenha algum problema, será o substituto do árbitro, não o árbitro reserva, como normalmente o é. Pelo time do Corinthians, perdeu o Guilherme Andrade. Estava esperto ali o Felipe quando o Cassiano adiantou a bola pelo lado direito. Vamos chegar a 40 minutos da etapa inicial. 0-0 em Jundiaí, Paulista e Corinthians, 0-0 no Pacaembu, Palmeiras e Bragantino. O juiz estava chamando a atenção de alguma coisa ali, agora já autorizou o arremesso do Thales para o Cassiano. Vai para mais um arremesso. Thales. Recebe o Cassiano. Ganha um arremesso. Vem. É fechado. É escanteio, não foi arremesso, não. Foi escanteio. Por isso até que o Júlio César gritou: é fechado. É fechado porque o Chiquinho vai bater o segundo escanteio para o time do Paulista. Bate de pé esquerdo, a tendência é jogar lá no meio da pequena área. Não foi tão no meio, foi na entrada da pequena área. Afastou Felipe. Dominou mal o Zizal. Casagrande, você acha que eu devo pedir uma análise do Zizal ou ele deve estar ainda, tem a ansiedade, a emoção de estrear? Eu acho que tem ansiedade, a emoção de estrear. Não quero dar opinião sobre o Zizal. Só isso? Não. O juiz deu vantagem na falta que o Romarinho sofreu. Movimentando pelo lado esquerdo o ataque do Corinthians. O passe do Nenê para o Eldinho. Se abrir espaço, ele poderia até bater para o gol. Talvez fosse essa a intenção, levando a bola para o pé direito. Cai no pé do Zizal. Dominou, olhou para a área, fez o cruzamento. Lima vai lá em cima. Volta a bola para o Zizal. Nenê Bonilha. Quase deu certo. Ele parecia ter tentado um elástico ali. Não saiu o elástico, mas a bola ia passando entre as pernas do adversário. Ele brigou, insistiu, ficou com ela, caiu. A torcida chia que é pênalti. O Zizal briga. O Thales consegue afastar da área do Paulista. Volta a bola para o Corinthians. O Eldinho. Passamos de 42 minutos. Globo, a gente se liga em você. Vanta, tudo começa com a diversão. O time do Paulista vai com o Matheus, boa bola para o Chiquinho. Chiquinho chega com perigo, saiu na marcação. André Vinícius foi driblado no primeiro lance de pé direito. Ele faz a bola para a área. Marcelo tenta o toque, não dava para cabecear no gol. Talvez até tenha tentado ajeitar. Ficou difícil para o atacante Marcelo Macedo. Também não chegou uma boa para ele.
Guilherme usou o braço ali, já tentou a reclamação do Matheus, reclamando de uma falta, olhou para o árbitro. Domina o Giovani. Daqui a pouquinho os melhores momentos de Palmeiras e Bragantino. E outra grande atração do show do intervalo, uma homenagem que nós vamos prestar a Mané Garrincha. Craque de todos os tempos. Enaltecido no mundo inteiro, Mané Garrincha. Hoje 30 anos da morte do Garrincha. Os principais nomes do futebol arte. Vai ser assunto no show do intervalo. Foi falta agora do Nenê Bonilha em cima do Matheus. Essa foi a jogada que o Corinthians chegou a reclamar, um trampo por trás ali no Nenê. Teve tanta coisa aí nessa jogada, eu não sei, tem um termo dentro da arbitragem que se diz corta, quando a confusão tá começando a acontecer. Eu acho que no início da jogada, o Bonilha tem um empurrão em cima do zagueiro, que seria a primeira falta a ser marcada. Marcou agora, com a ajuda do bandeirinho Daniel Paulo Scioli, a falta do Marcelo Macedo sobre o zagueiro Felipe, que o Júlio César já cobrou. Edenilson. Sem muita agitação também nos bancos de reservas, o Abel Neto. O Tite corrigindo um pouco do posicionamento. Agora há pouco estava falando com o Romarinho, com o Zizal. Ele conversa muito com o auxiliar técnico Kleber Xavier. Mas dá para perceber que ele não está gostando do que está vendo, não. E o Giba, como sempre, também gritando muito, orientando os jogadores. Aí vai segurando bola ao time do Paulista. O juiz agora encerra o primeiro tempo com o placar de 0-0. Paulista 0, Corinthians 0. No primeiro jogo do Zizal como titular, na oportunidade de vários jovens corintianos. E o time do Paulista jogando em casa também não conseguiu fazer um grande primeiro tempo. A gente volta daqui a pouquinho para mostrar gols do Campeonato Paulista, para mostrar os melhores momentos de Palmeiras e Bragantino e para homenagear. Estamos de volta daqui a pouco, segundo tempo de Paulista e Corinthians. Leonardo Gaciba. A arbitragem é sempre contestada. Ultimamente o pessoal até tenta alguma novidade, como por exemplo esses árbitros adicionais. Você imaginava que no ano passado, na sua opinião, no ano passado eles estavam muito distantes da marcação, estavam assim meio de espectadores? Foi o que percebeu a comissão de arbitragem, né? Até por isso é a terceira temporada. Então eles vêm aprimorando o trabalho desses árbitros adicionais. É bom ter um juiz ali com um outro ângulo de visão. Exatamente, é como as nossas transmissões, né? E como o Marcelo Rogério pôde ajudar o árbitro central observando a falta, né? E ele tá falando, né? Empurrou, falta pra defesa. Exatamente, foram 17 palavras e o mais bacana é que foram os próprios árbitros que convencionaram. Essas 17 palavras são palavras-chave, assim. Exato. Empurrou. O pênalti, canto, empurrou. Ele diz falta, né? Pra não confundir. Por exemplo, mão, ele não diz pra não confundir com não. Então são palavras que são claras. Então, primeiro para paralisar a partida. Posteriormente, ele explica para o árbitro o que aconteceu tecnicamente e se precisa de alguma sanção disciplinar ou não. Vê que eles não voltam aí com a imagem, eles não voltam para a beira do campo com os árbitros. Eles já vão no vestiário e ficam trazendo as equipes, forçando para não ter atraso no intervalo. E esse lance aí do jogo mostra mesmo que, claro que quanto mais olhos você tiver, né, mais você diminui a chance do erro. Isso é um negócio natural. Agora, tem que agir, tem que falar. Exato. Empurrou, falta para defesa. Eu falei Coronel Marinho que não agir não vai ser uma boa, não. Que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista. Nós tivemos, nesses 2 últimos dias aqui, a decisão das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem nós tivemos um empate entre Santos e Audax por 1-1, o Santos ganhou nos pênaltis por 4-3 e o Palmeiras ganhou do Cruzeiro por 4-2. Santos e Palmeiras fazem uma semifinal da Copa São Paulo. Hoje o Goiás e o São Paulo empataram 2-2, nos pênaltis o Goiás venceu por 5-3 e o Bahia goleou o Grêmio por 4-1. Então Goiás e Bahia fazem uma outra semifinal, ou seja, nós teremos um time de São Paulo na decisão,
ou Santos ou Palmeiras. Palmeiras que busca o seu primeiro título da Copinha, e o adversário vai ser ou o Goiás ou a equipe do Bahia. Nós falamos durante o primeiro tempo, Casa e Caio, dos 3 reforços do time do Corinthians. O Casa fala que nenhum deles chega para ser titular absoluto pelo que o time rendeu o ano passado. Então nem Pato, nem Gil e nem Renato Augusto. Não, são jogadores que podem ser titular, foram contratados com um nível igual à da equipe que mas não absolutos. Não absolutos. Uma equipe foi campeã mundial em dezembro. Foi campeã da Libertadores em junho, né? É uma equipe que teve um ano super positivo. Contratou muito bem, mas contratou assim, do mesmo nível dos jogadores que tem aqui. Vão disputar a posição. Podem ser titulares, têm condições de serem titulares. Mas os jogadores que estão aqui também são bons e são titulares atualmente. Já o Caio disse que o Renato Augusto, na opinião dele, o Renato Augusto, ou por percepção, o Renato Augusto e o Pato devem ser titulares. Eles são melhores do que os titulares do ano passado, Caio? Não desmerecendo os titulares que tiveram um ano, uma das páginas mais bonitas escritas pelo time do Corinthians. Mas acho que se todos jogarem o máximo, o Pato joga mais que o Guerreiro, por exemplo, dentro dos atacantes, e acho que o Renato Augusto joga mais, por exemplo, do que o Douglas. E o Tite chegou a dizer que no caso de Guerreiro e Pato pode até acontecer dos dois atuarem juntos. O Tite disse isso. Claro que depende, né, de uma circunstância toda especial. Não, mas o Pato não é aquele centroavante de área, aquele trombador. Ele tem velocidade, ele tem movimentação, então pode ser uma dupla interessante. Você está sugerindo que Pato, Guerreiro e Emerson podem formar no mesmo time? Eu acho que sim. Aí sobraria para mais um meio. Bola em jogo, começa o segundo tempo de Paulista 0, Corinthians 0 pelo Campeonato Paulista de 2013, a primeira rodada do Paulistão. Paulista já tentou o primeiro ataque pela direita com o Thales, neutralizada pela defesa do Corinthians a jogada. Casado recupera, esse é o zagueiro Lima do time de Jundiaí. Cassiano não conseguiu escapar da marcação do Eldinho. Vai o Thales para o arremesso. Bom lance do Flávio. Depois o Felipe, que vai fazendo uma boa partida. O zagueiro Felipe conseguiu fazer o corte. Vai jogando bem o zagueiro do Corinthians. A bola vai para a linha de lado. O arremesso para o Lima cobrar. No ano passado o Corinthians ganhou do Paulista por 1-0. O jogo foi disputado em São Paulo na primeira fase do campeonato. Dificuldade ali do Thales, o passe do Cassiano não foi bem. O Corinthians se recupera, vai para o contra-ataque. Escapou Zizal, fez o cruzamento. A bola fechada demais. O goleiro Richard fica com ela. Até dar uma força ali pro Zizal. O Giovani, depois do cruzamento do chinês. Kleber. Oi. O Romarinho e o Zizal voltaram no segundo tempo dizendo que o time tem que melhorar muito, tem que tocar mais a bola para chegar mais no gol do Paulista. E o Giba também falou que não gostou do que viu no primeiro tempo do time dele, mas acha que é natural ainda esses erros de passe, que é início de temporada, o Corinthians com um time jovem e o Paulista também, um time em formação, segundo ele. O Corinthians vem com o Edenilson. Giovani. Aí vem no meio Guilherme Andrade. Giovani, quase a bola escapou, ele conseguiu fazer um lance, mas o Corinthians não evolui. Não sai aí desse setor aí do campo. Agora o Edenilson vai para dentro. Conseguiu se livrar de dois. Tocou a bola para o Giovani. O juiz entendeu que o choque foi normal, mas se atirou do que foi derrubado o Giovani. Veio o contra-ataque com o Thales. Levou bem, tocou para o Marcelo. O Cassiano passou, o Marcelo não bateu no gol, não teve chance. Agora o Flávio tenta. Teve até boa intenção, mas não teve boa execução. Eu até entendo que o Giba fala que é real, né? Você está início de temporada, você erra mais passes e tudo mais. Mas o Paulista está treinando desde dezembro, está em formação desde dezembro, fez os cinco amistosos antes de começar o Campeonato Paulista. Então toda a preparação que uma equipe espera fazer, o Paulista fez
né? Então, por exemplo, na primeira rodada contra o Corinthians em casa, o Corinthians com o time reserva, eu acho que o rendimento tinha que ser melhor do que esse aí, sabe? Ele tá mostrando insatisfação, mas ao mesmo tempo tá se desculpando, tá arrumando uma desculpa pelo rendimento fraco do time do Paulista, que na minha opinião é normal mesmo, mas tem que ser melhor que isso. Tem condições de ser melhor que isso. Tinha que pelo menos apavorar um pouco mais o Corinthians, atacar um pouco mais, né? Tentar um pouco mais. Está muito contido por jogar em casa contra um time do Corinthians que não é o time principal do Corinthians. Romarinho saiu na marcação, o Lázaro, a bola sobrou na esquerda para o Correia, recebeu de volta e põe na frente, tirou bem o Guilherme Andrade, que insistiu no lance. Agora é o Cassiano que vai jogar pelo Paulista lá do lado direito, para cima do Eldinho. O arremesso lateral é para a equipe de Jundiaí. Recuperou bem a bola o Thales. Conseguiu de novo o time do Corinthians dar sequência ao lance. Thales e Lima. Vamos chegando a 5 minutos do segundo tempo. Já está rolando a bola também no Pacaembu para Palmeiras 0, Bragantino 0. Flávio. Ele de novo. Boa bola no meio para o Chiquinho. Quase fez uma tabela sem querer. Na sobra de bola, Cassiano bateu, estava em cima a defesa do Corinthians. Guilherme Andrade. Vem buscar Giovani. Passa e recebe Edenilson. Cruzamento para a área, na chance do gol do Corinthians. Lima, bem colocado, não deixou a bola passar. Chegava o Nenê Bonilha ali pelo meio do ataque. Zizal pega a sobra, toca no Eldinho. Bateu direto pro gol. Foi quente para cima do Richard. Volta a bola ainda do time do Corinthians. Giovani. Protege. Boa bola pro Guilherme. Cruzamento para a área. O rebote não fica no pé corintiano. Chegou no pé do Flávio, que afastou o perigo. Acho que as duas melhores jogadas do Corinthians até agora no jogo. Guilherme. Vem embora o Eldinho. Rolou a bola no meio. Guilherme. Dessa vez não passou pela defesa do Paulista, que tenta puxar o contra-ataque com o Flávio. Nem é mais contra-ataque, né? Firme o Felipe, desabou Marcelo Macedo. Tudo normal, vem o Zizal, dá uma gingada ali o Zizal. Guilherme. Passa para o campo de ataque o Edenilson. Mas já voltou, ficou preso na defesa. Vai bater pro gol, Eldinho. Acertou um agora há pouco quente, arriscou mais uma vez e ganhou o escanteio. E tem que insistir nesse tipo de jogada mesmo. Quando você pega um Paulista fechado da forma como vem atuando, quem faz a diferença, onde vai aparecer os espaços, são os homens que vêm de trás. Quem pode fazer esse papel é o Guilherme, que joga como segundo volante, é o Edenilson pela direita e o Eldinho agora pela esquerda. Então tem que aparecer mesmo para o jogo para tentar quebrar esse sistema de marcação. Cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Bem fechada. Agora foi falta. Agora aí é clara a falta, né? O goleiro já está com a bola praticamente na mão quando ele toma o tranco. Essa é a carga ilegal, né? Carga ilegal, realmente muito clara a falta. Tá vendo? A bola já está
É porque é meio lenda, meio não, é totalmente lenda essa história que o goleiro é intocável na pequena área. Ele não pode ser tocado nessa circunstância, né, Gazinho? Tá com a bola na mão, praticamente. É exatamente isso que a regra fala, que ele não pode sofrer carga como um jogador normal. Seria normal disputar uma bola ombro a ombro com outro atleta que não fosse o goleiro. Exatamente por esse fato. O goleiro está com as mãos na bola, já com ela em domínio. Se protege. Exatamente, e acaba sendo desequilibrado. Falta bem marcada. São 8 minutos e meio deste segundo tempo, Abel Neto. O Richard, goleiro do Paulista, ele tem 21 anos, começou nas categorias de base do São Paulo, teve até um certo destaque porque foi campeão, ele era titular do São Paulo, que ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha pela última vez em 2010, inclusive numa final contra o Santos, terminou empatado, foi para os pênaltis, ele foi herói daquela decisão, defendendo cobranças de pênaltis. Começou no São Paulo e hoje aí no Paulista. O time do Paulista bobeia na saída de bola, o Corinthians recupera. Edenilson. O grito do Giba é para marcação do Casado, para ele sair um pouco mais de onde ele estava muito perto da área. O Corinthians chegou com o Eldinho, mais solto no segundo tempo o Eldinho, que é lateral direito, tem uma natural dificuldade para apoiar ali pela esquerda. Zizal, Guilherme Andrade, aí o Nenê Bonilha. Mais uma vez o Corinthians faz a bola mudar de lado, chega na direita com o Edenilson. Giovani com o Guilherme. O Paulista já está tudo fechado, inclusive com o centroavante aqui, ó, o Marcelo Macedo fazendo a marcação. O Eldinho com o Zizal. Guilherme. O juiz pegou uma falta quando o Bonilha tocou a bola e partia para receber numa eventual tabela com o Giovani, ele foi derrubado. Aí o Marcelo Aparecido de Souza marcou a falta. Bem de longe a cobrança, mas o Denilson, do jeito que ele está ajeitando ali, é que não toma distância para bater direto pro gol, ele vai rolar a bola só. Aí não entendi porque que ele foi lá pro meio, o Edenilson. Giovani. Eles não estão aqui pelo lado direito do campo só por causa da sombra. Você viu que agora passou a nuvem ali, ficou mais sombra no campo, já voltou o sol. Mas é só coincidência. Guilherme. Vem aí outra vez o Guilherme, tocou a bola lá na ponta esquerda. Gingou, Zizal. O passe foi curto. Cassiano ganhou o arremesso. No Pacaembu, o árbitro Vinícius Forlan marca pênalti para o Palmeiras. Rafael fez pênalti no Souza. Souza que continua sendo um bom destaque. O Barcos está se preparando para cobrar. O jogo aqui está com 12 minutos. De repente, vamos conseguir ver ao vivo a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Dá para ir. O time do Palmeiras está tocando bola bem curtinho aqui no campo de defesa. O Barcos vai cobrar. O Rafael é o goleiro da equipe do Bragantino. E aí estamos com as imagens ao vivo do estádio do Pacaembu. Barcos pode fazer o primeiro gol dele na temporada. Ele que foi o artilheiro, um dos principais jogadores do Palmeiras no ano passado. Rafael no gol do Bragantino, Barcos para cobrança. O árbitro está tomando todas as providências ali e a gente pode ter a abertura do placar de domingo no campeonato. Os dois jogos que começaram às 5 da tarde no horário de Brasília, tudo 0-0. Agora sim, vai partir o Barcos para cobrança. Depois de todos os detalhes do Vinícius Furlan, partiu de pé direito, Barcos bateu e a bola explode na trave. Explode na trave a bola do Barcos. O goleiro já tinha ido para o lado direito
no canto esquerdo, bola na trave. Não saiu o primeiro gol de domingo. O Corinthians tenta com o Zizal, bota a bola na frente, encara a marcação do Thales, gingou bem, foi pro fundo, olha a chance do gol! Zizal, olha que bela jogada, ó. O chinês deixou Lima para trás. Na pedalada saiu também do Thales. Rolou pro Giovani que bateu de primeira pro fundo do gol. Bem, Zizal, foi para cima o Zizal, como pedia a faixa do torcedor. Boa jogada do chinês, gol de Giovani. O Corinthians abre o placar em Jundiaí. Giovani, camisa 29. Primeiro gol do Corinthians no Campeonato Paulista de 2013. Tá vendo, Casagrande? Ele estava tímido e ansioso no primeiro tempo. Fez uma grande jogada, jogadaça mesmo. 90% do gol é do Zizal, tanto que ele deu o passe preciso. O Giovani ficou só com a rede, ele passou por dois defensores e no passe que ele deu para trás ele cortou o goleiro e mais dois que estavam ali para fazer a cobertura, e o Giovani teve só a tranquilidade de fazer o gol. Bela jogada do Zizal, 1-0 Corinthians. O Paulista tenta responder com o Cassiano, cruzamento. Júlio César dá um soco na bola e tirou da cabeça do Marcelo Macedo, que chegava para empatar. Vamos nos aproximando dos 15 minutos e o Corinthians abre o placar, Abel. O Tite vibrou muito, né, como é característica dele. Falou 3 vezes golaço, depois usou a mesma palavra que o Casagrande usou, jogadaça. Lindo lance mesmo do Zizal. E ele mostra algumas qualidades nessa jogada interessantes, né? Condução, além da velocidade de ir para cima do zagueiro, condução do pé esquerdo e levantou a cabeça na hora de fazer o passe. É claro que fica todo mundo fica de olho, o Zizal, vamos ver. É porque pela raridade de um jogador chinês atuando no Campeonato Paulista, no futebol brasileiro. Você vê que ele tem uma ginga, né? Ainda erra alguns lances. Vai ser um componente do elenco do Corinthians. Mas, poxa, o jeito que ele saiu do Lima e a pedalada que ele tinha tentado no primeiro tempo, não foi? Que a bola bateu no pé dele, quer dizer, fez uma boa jogada. E como o Caio falou, levantou a cabeça para a hora do passe. E quando ele deu o passe, ele deixou o Giovani só para fazer o gol. Veremos de novo daqui a pouco o gol do Giovani. Ele pode ser melhor que o Messi, como diz a faixa. Você viu a faixa lá? É menino ainda, né? É uma faixa que, se você não viu, tinha uma faixa ali no começo. Zizal é melhor que Messi. E aí é o bom humor do torcedor, que faz e muito parte do jogo. Melhor com bom humor. Kleber. Aí o Giovani tentando, o time do Paulista retoma, Chiquinho, Casado, deu uma quebrada no ritmo e não armou um contra-ataque rápido. Flávio toca a bola até o Cassiano, passa Thales, Cassiano segura. O Zizal voltou para fazer a marcação dele. Flávio, vai chegar o Cassiano? Não chegou, diga agora. É uma jogada que certamente, né, vai repercutir muito na China. No primeiro jogo do Zizal lá em Varginha contra o Cruzeiro, já repercutiu demais na imprensa chinesa e tal. E essa jogada, que foi uma bela jogada, certamente vai repercutir muito por lá, né? Que é inclusive um dos objetivos do Corinthians, do departamento de marketing, expandir cada vez mais a marca Corinthians pelo mundo. O Zizal com certeza está ajudando bastante com essa jogada. Começou o lance tocando no Romarinho, depois o drible. Vai para cima, Zizal. Ele foi. E repercutir na China significa uma grande audiência, convenhamos. Globo, a gente se liga em você. Itaú, você na Copa das Confederações da FIFA. E é evidente que para um começo de temporada, com um time alternativo, né, ele passa a ser uma estrela e fazer parte do principal lance, participar do principal lance do jogo, deixa o torcedor mais animado ainda.
Aí está o Zizal. E faz a torcida do Corinthians vibrar no ritmo da vitória parcial com 18 minutos. O Corinthians tem na sequência do campeonato a Ponte Preta e o Mirassol. São os dois próximos jogos do Corinthians. O Paulista pega o 15 de Piracicaba e o União Barbarense. Passou a bola pelo Nenê Bonilha. Aí o Matheus no meio campo do Paulista. Lançamento do Thales. O Edenilson chega antes do Chiquinho. O Chiquinho ainda aperta. O Edenilson protege para ganhar o tiro de meta e consegue. Hoje, depois do futebol, daqui a pouquinho, tem as surpresas do Domingão do Faustão. Você não pode perder o Domingão. Vai dominar no campo de defesa do Paulista o zagueiro Lázaro. Mais atrás ainda com o Richard. Inclusive, em relação ao primeiro tempo, uma postura corintiana mais avançada, né, Caio? O time tá, você viu agora quando o Richard pegou a bola, eram 4 ou 5 corintianos no campo de ataque. No primeiro tempo, o Corinthians estava esperando na linha que divide o campo. No primeiro tempo, o Corinthians controlou mais o meio de campo, né? Não sofreu muito atrás. Agora já adianta um pouco mais a marcação e começa a correr um pouquinho mais de risco. Por isso que fez o primeiro gol, porque tomou mais a iniciativa. E a queda do Casado é de quem não vai. Não, agora pelo atendimento do Lima é cãibra. Na hora que ele caiu, ele cai e bota a mão na coxa, na parte posterior da coxa. Aí parece que é uma fisgada que tira o cara do campo. Depois ele é atendido como quem está com cãibra. Até porque cãibra na parte posterior da coxa é muito difícil de ocorrer, né? Normalmente é panturrilha ou anterior da coxa. Mas pelo jeito que ele está com a perna dura ali, é cãibra. Não tem outra opção. Corinthians, como já disse o Abel, estreia dia 20 de fevereiro, daqui a um mês, na Libertadores. O Corinthians, o Palmeiras, o Atlético e o Fluminense entram já na fase de grupos da Libertadores. Quarta-feira a bola já rola. E claro, você vai acompanhar aqui na Globo. O Grêmio vai jogar contra a LDU lá em Quito e o São Paulo recebe no Morumbi o Bolívar, certamente com o Morumbi lotado. São Paulo ficou 2 anos fora da Libertadores, o tricampeão da Libertadores e Mundial. São Paulo está de volta e claro que o torcedor vai lotar o Morumbi para esse jogo importante contra o Bolívar. Na teoria, simples, fácil, mas é sempre bom ficar esperto. O Regis entrou no lugar do Casado, né, Abel? Não deu para ele. Não deu mais pro Casado, número 8 já saiu. O Regis, camisa 16, é meia, também começou na base do São Paulo. Primeira alteração do jogo. Continua 0-0 Palmeiras e Bragantino. Palmeiras teve um pênalti que o Bart chutou na trave. O Corinthians vai vencendo por 1-0 a equipe do Paulista em Jundiaí. Aí o Edenilson vai segurando bola ao time do Corinthians, vai prendendo, trabalhando, toca bem a bola. Passe do Nenê Bonilha para o Edenilson, a defesa do Paulista tira, mas ainda não tem sossego. O Edenilson aperta, o Correia bate para frente. Guilherme. Errou o passe de primeira o Giovani, depois correu para tentar arrumar a casa. O Regis protegeu bem. O Paulista chega lá na direita com o Cassiano. O Thales já passou. Cassiano toca. Zizal acompanha. E fechou o caminho. E ficou fácil para o Corinthians. Se complicou o ataque do Paulista. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Falta cometida pelo Lima.
Título da Libertadores, título mundial. A torcida do Corinthians, claro, está numa fase que tudo é alegria. E ainda vieram as contratações do Pato, do Renato Augusto e do Gil. E o torcedor fica exatamente pensando na formação do time do Corinthians. Quem está ligado na internet e participa com a gente aqui da transmissão, bota mais uma proposta aí, faz mais uma proposta para o Casagrande e para o Caio, falando exatamente no ataque do Corinthians. É o que a gente vai ver agora. O que o torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, pergunta sobre o novo ataque do Corinthians. É o Guilherme de São Paulo. Guerreiro e Pato poderão jogar juntos? Se puderem, e o Emerson? O Tite está sendo perguntado toda vez sobre isso. Guerreiro e Pato podem jogar juntos. Pode jogar juntos, sim, sem problema algum. Mas aí tem que sair o Emerson? Não, aí a formação tem que ver com quatro jogadores no meio, o Emerson um pouco mais aberto, 3 atacantes. Mas eu acho, se eu fosse o Tite, o meu time titular para começar a temporada é o mesmo que foi campeão no dia do Chelsea. Aí beleza, mas assim, uma alternativa Pato, Guerreiro e Emerson, dá pra jogar? Dá pra jogar assim? Pato, Guerreiro e Emerson, dá pra jogar com Pato, Ralf, Paulinho e o outro meia. Dá pra jogar Pato e Guerreiro com Ralf, Paulinho, Jorge Henrique e Danilo, por exemplo. Dá pra jogar. O Tite vai ter várias alternativas na mão, mas eu não abriria a mão do time que jogou a final contra o Chelsea. Pato e Guerreiro podem jogar. Podem jogar. E aí o Emerson dança ou cabe os 3? Não, cabe os 3, não para a formação inicial. É claro, no Campeonato Paulista, que você tem um nível técnico que ainda tem muita diferença do Corinthians para os times do interior, você pode fazer essa experiência. Você pensar em Libertadores, você pensar em Campeonato Brasileiro, qual é o grande diferencial do time do Corinthians? É a entrega sem a bola. Se o Pato puser na cabeça que ele tem que dar um gás ali na marcação, e o mesmo acontecendo com o Sheik, dá para jogar. Quem se escala são os jogadores. Então depende deles. Quando o Tite diz que escala é o campo, na verdade é isso aí. Se o Pato e o Emerson jogarem pelos lados do campo com dinâmica, correria, ajudar na defesa, dá para jogar os 3 juntos. Escalação dá para fazer toda. O chute de fora do Giovanni, a bola passa por cima do gol. E aí sai com a perna continua absolutamente dura do Casado. Cheio de dor ali, foi embora o camisa número 8 do Paulista, que foi substituído pelo Regis. O juiz marcou a falta cometida pelo Marcelo Macedo. Quando a bola estava chegando, ele empurrou o Guilherme e a falta foi marcada. O jogador que mais vezes foi campeão paulista na história do torneio é o Pepe. Ponta esquerda, Pepe Santos, seleção brasileira. 11 títulos paulistas ganhou o Pepe. O Pelé ganhou 10. E o Pepe 11. O Pelé, que é o maior artilheiro da história, né? 11 vezes o Pelé foi artilheiro do campeonato. Em 10 títulos, 11 vezes ele foi artilheiro. Fez 445 gols no Campeonato Paulista, o Pelé. O Pepe foi campeão antes do Pelé chegar, exatamente. O jogo está com 19 faltas, 12-7. O Paulista fez mais. Continua bom o número de faltas, né, Garcia? Bom. Principalmente no segundo tempo ainda baixou mais ainda, né? Baixou mais ainda a média em relação à primeira etapa. Vem a bola dominada pelo Chiquinho. Matheus. Vai começar na zaga com o Lima, o time do Paulista. 27 minutos do segundo tempo. 1-0 Corinthians. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, tem o Domingão do Faustão, com as surpresas do Faustão que você não pode perder. Logo depois do futebol. E quarta-feira, a estreia do São Paulo na Libertadores. Começa a Libertadores com São Paulo e Bolívar. O Grêmio também estará em campo contra a LDU, lá no Equador. Romarinho. Pertinho dele o Eldinho. Chega e recebe um pouco mais atrás. Guilherme. Não acelera, naturalmente. O time principal nunca foi de acelerar. O time optativo, opcional, também não vai acelerar. Ainda vai ganhando o jogo. Agora o Nenê Bonilha tentou e bateu para fora. Eu sei o que está todo mundo pensando, que é uma torcida particular do Zizão. É o irmão dele.
Foi o que disse o Caio. É o Zizalzinho, né? Aí a bola dominada pelo time. O Abel deu a informação agora, fora a brincadeira, o Abel falou do mercado. Isso é absolutamente necessário fazer. Só você ver os times da Europa, o que eles vão fazer de pré-temporada no mundo árabe, no Oriente. Isso aí. Entrou no time do Paulista o Diego Marangon. No lugar do Flávio, número 11. O Diego Marangon é volante. Você sabe quando... E também o João Henrique, número 17, atacante, no lugar do Marcelo Macedo. 2 alterações. Saiu o Flávio, número 11, entrou o número 14, o Diego Marangon. E saiu o Marcelo Macedo, número 7, e entrou o João Henrique, número 17. Já fez, portanto, as suas 3 substituições o técnico Giba com 29 minutos. O Corinthians ainda não mexeu. Lá no alto, Lázaro, a sobra do Romarinho. Chegou o Guilherme. Vai segurando o Giovani, ficou no chão sem falta e sem a bola. Lázaro. Boa bola na esquerda, mas a posição era de impedimento do João Henrique. Marcado o impedimento pelo Miguel Ribeiro da Costa e confirmado pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Adiantado aqui pela esquerda. Quando aparece um jogador assim que tem sobrenome de quem já jogou bola, no caso tem lembra, quem é um pouco mais velho lembra do Edu Marangon, que foi meia portuguesa, no Juventus, jogou no Palmeiras, no Santos, né? O Abel antes do jogo falou assim, não, olha, o Diego Marangon não é parente do Edu Marangon. Marcelo Macedo. Falta para o time do Paulista cobrar com o Lima. Edu Marangon que era bom de bola, depois foi técnico, né? É técnico. Bom de bola. Esquerda bom de bola. E teve uma jogada histórica, né? Na final de 85 contra o São Paulo, ele meteu a bola do meio de campo por cima do Gilmar, a bola pegou na trave, por pouco ele não fez um golaço no Morumbi numa final do Campeonato Paulista. São Paulo e Portuguesa, né, em 85, o São Paulo foi campeão em cima de um bom time que a Portuguesa tinha. Domina no meio-campo a equipe do Paulista. Bola chega na esquerda para o João Henrique. Passa a Correia. A jogada começou exatamente com o Regis, que pegou de volta, mas bateu forte demais. E o Júlio César domina. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Neutrogena Sunfresh, pele protegida, hidratada, sequinha. Bola dominada pelo time do Corinthians. Nenê Bonilha. Ele recebeu de volta do Giovani. (32 minutos). O passe do Felipe foi errado, foi de presente para o Cassiano no meio. Foi de presente para o Diego no meio. Agora o Chiquinho. O Paulista num momento nenhum ameaçou, né? Não deu. Às vezes você vê jogo assim, normalmente, quase sempre, o jogo de time grande contra o time do interior, pelo menos no começo, assim, tem uma hora de sufoco, o time do interior, ainda mais no começo da temporada, sai tentando apertar, sufocar, fazer um gol. O Paulista
momento nenhum fez isso. É só você observar agora a tranquilidade que tem os jogadores de trás da defesa do Corinthians para sair jogando. Você vê que ninguém vem dar o bote. Exceção agora aqui que a bola caiu no Edenilson. Mas os jogadores levantam a cabeça, tem campo para progredir e o jogo está 1-0 pro Corinthians. Parece que o Paulista está tentando, de forma natural, chegar ao gol de empate. Tem que dar uma forçadinha, tem que adiantar um pouquinho a marcação, tem que tentar provocar alguma situação diferente no jogo que não aconteceu até aqui. Agora toca a bola com o Correia no meio. Recebeu o Regis. Correia. O passe do João Henrique era para o Regis. O juiz tinha marcado um pouco antes a falta. Com direito a cartão amarelo para o Giovani. Exatamente, a bola já tinha partido do pé, né? Já tinha feito o lançamento, o Giovani errou o tempo, né? Depois que o Chiquinho já tinha feito o lançamento, o Giovani acabou atingindo, não o Chiquinho, outro jogador, mas atacou de forma, uma jogada brusca, né? A mais forte do segundo tempo, o cartão bem aplicado. Aí a falta. Esse é outro lance, né? Esse foi o lance do Chiquinho ali que ele perdeu o equilíbrio. O Giovani tinha feito falta um pouquinho antes, recebeu o cartão amarelo, bateu o Regis na entrada da área, tirou o Guilherme. Pegou o rebote o time do Paulista. Cruzamento na chance do Lima. O zagueiro dominou, rolou atrás. Pro gol! Impedimento. O juiz anula o gol do Lázaro, marcando a posição de impedimento. O bandeira Miguel Ribeiro da Costa. Lógico que no nascimento da jogada. Na hora que a bola chegou no Lima, provavelmente. O gol foi do Lázaro. Os jogadores do Paulista nem reclamaram muito. E aí foi bem o bandeira, Gaciba. Muito bem, muito concentrado em relação ao jogo. Porque esse jogador ele está à frente da linha do penúltimo defensor e à frente da linha da bola. Pouco à frente da linha da bola. Mas não existe meio impedimento, né? Parabéns ao assistente. Olha aí a chance do Paulista agora com o João Henrique. Adiantou, a bola saiu do goleiro. Gol! João Henrique do Paulista. Agora sem dúvida. Bola bem lançada. Júlio César saiu e foi driblado. Ele quase ficou sem ângulo. A bola passou pelo André Vinícius, que também estava numa situação delicada. Às vezes tenta tirar e faz o gol contra. Foi bem, João Henrique manda a bola pro gol e empata o time do Paulista. Chegou com um tantinho de atraso ali o André. O João Henrique empata o jogo logo na sequência. Nesse não ficou dúvida não sobre a posição do João Henrique quando a bola foi enviada para ele. Não, posição legal. Ele acaba chegando na frente, mas na hora do lançamento ele está atrás da linha do penúltimo defensor. Chegou lá por velocidade. Tudo igual, 1-1. Você estava falando que não criava nada, não pressionava nada, né, cara? E acabou assim. Foi no embalo, não houve mesmo uma pressão do Paulista. Mas a postura da defesa do Corinthians estava meio adiantada, né? Exatamente, bola, se não me engano, nas costas do Felipe. Não que haja um erro de posicionamento da parte dele, mas o mérito do cara que fez o passe. Você vê que em profundidade, deixando o atacante em condições de driblar o Júlio César e tocar para o gol livre. Minutos. Inclusive agora, né, caso o Corinthians estava com jeito de quem já garantiu a vitória. Fica difícil agora para recuperar e tentar. Claro que pode rolar ainda, 37 Lógico. Minutos, mas foi uma água fria. Parece que ficou muito bom para ambos agora. Ali o mérito da jogada foi quando o cara cortou, né, o início da armação da jogada do Corinthians e pegou a defesa saindo, a defesa estava saindo, aí o jogador entrou em velocidade e deu uma mudança no jogo mesmo. Falta cometida pelo Cassiano. O Matheus que reclamou, foi o Matheus que meteu a bola pro João Henrique fazer o gol. Não viu falta no jogada. É, por isso que ele reclamou. O Eldinho toca para Guilherme.
Corinthians fez 1-0, não foi ameaçado, também não ameaçou mais o time do Paulista, que consegue o gol. E agora toma um susto ali numa jogada excitante do Correia com o goleiro. O jogador não conhece a regra, né? A bola bateu no joelho dele, quer dizer, o goleiro pode pegar a bola com a mão. Não teria nenhuma infração na jogada. Ele achou que tinha recuado, o goleiro hesitou para pegar a bola. Dura lá dentro pensar e decidir, viu, Messi? Mas só com o pé, Kleber. Será que ele sabe que com o joelho ele pode recuar pro goleiro de forma intencional e o goleiro pode pegar a bola com a mão? Essa é uma boa pergunta. Se ele sabe, uma boa pergunta. O Tite já prepara uma primeira alteração no time do Corinthians, que vai para a cobrança de escanteio com o Zizal. São 4 jogadores do Corinthians dentro da área, outros 2, agora um, esperando um rebote. Vai lá o Richard, ficou muito ruim para ele, o juiz está marcando a falta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai aonde você for. Você viu o lance, né? Uma bola do Zizal para o Guilherme, na dividida ganhou o Matheus, aí fez o bom passe, o Matheus para o João Henrique e o gol. Era isso, aquela coisa da posição da defesa do Corinthians, era como disse o caso, o time estava com a bola, né? A defesa naturalmente sai. E aí quando perde na saída de bola. Diga, Abel. 2 modificações no Corinthians. O 36, Léo, ele é atacante, tem 17 anos, vai entrar no lugar do Nenê Bonilha. E o William Arão, número 17, volante, no lugar de Giovani. As 2 primeiras alterações do Tite, número 36, Léo, no lugar do 30, Nenê Bonilha. Só repetindo o que disse o Abel, é 17 anos de idade, jogador das divisões de base. E o William Arão, número 17, que o ano passado já teve algumas oportunidades, entra no lugar do Giovani. As 2 substituições feitas pelo Tite, o técnico do Corinthians. E aí pode haver uma mudança de posicionamento, né? O Guilherme Andrade, que está jogando como primeiro volante, pode fazer aqui a lateral direita e liberar mais o Edenilson para jogar como segundo volante e você ter um pouco mais de poder ofensivo na posição das jogadas. Esse menino é bom de bola. Esse Léo que está aparecendo tem que ter calma, são só 17 anos, mas acompanhando o Corinthians na tacinha, é um segundo atacante que sabe o que fazer com a bola. Tem visão de jogo, sabe finalizar bem. É um jogador que tem que ser olhado com carinho pela diretoria. São mais de 40 minutos. Que é uma outra utilidade de um começo de temporada que você ainda não conta com seus principais jogadores. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, sensor de estacionamento integrado ao rádio. Corinthians com o Romarinho. Apareceu pouco o Romarinho, né? Chegou pouco a bola também. Claro que é uma soma, né? A movimentação dele para dar opção para os companheiros e as bolas que não chegaram bem. A falta foi cometida em cima do Matheus e o cartão amarelo para o Guilherme Andrade. O mesmo critério, né? O árbitro, aliás, utilizou o mesmo critério o tempo todo. Vê que a bola já tinha partido quando o Matheus acaba atingindo, aliás, sendo atingido pelo Guilherme Andrade. O cartão muito bem aplicado, terceiro do jogo, segundo o Corinthians. Um para o Thales do Paulista e os do Corinthians para o Giovani, que já saiu, e agora para o Guilherme Andrade. O Ilharão entrou no lugar do Giovani. O Corinthians se defende agora. O Paulista ataca com o Regis. Recebeu, rolou com a chance de bater de primeira pro gol. Acabou errando o alvo o Matheus. O técnico Tite já é o 4º treinador que mais vezes dirigiu o Corinthians na história. Tite chega hoje a 198 jogos. Se fizer a temporada inteira, ele pode se transformar no 2º técnico que mais vezes dirigiu o Corinthians. O terceiro, quem está na frente dele, é o Amilcar Barbosa com 240 jogos. O Rato tem 256. O Tite pode alcançá-los ficando a temporada inteira no Corinthians. E o treinador que mais
mais vezes dirigiu o Corinthians é Oswaldo Brandão, com 441 jogos. Esses torcedores não pagaram o ingresso, mas estão ali, eu não diria confortáveis. Eles foram, aqueles foram ligeiros para subir na árvore, eles foram, aqueles são bons de subir em árvore, eles são, porque foram lá em cima. Quase 43, daqui a pouquinho o Domingão do Faustão, com as suas atrações na sequência da programação da Globo. Globo, a gente se liga em você. Fanta, tudo começa com a diversão. Vai começar a trabalhar de novo o Corinthians. Bom, estamos indo para o final do jogo. Claro que ainda há tempo para mudança no placar. Qual é a avaliação desse primeiro jogo, Casagrande? Não é o time que vai disputar a Libertadores, que vai disputar as principais competições, mesmo o Campeonato Paulista. O que a garotada mostrou aí, os outros jogadores mostraram para que sejam opções para o Tite. E o Paulista. Vamos ver a jogada só do João Henrique, fez o gol de empate, por causa da opinião dele, e o Caio também. Acho que pode dar, Casagrande, a opinião. Não, assim, o jogo foi bem jogado, faltou o Paulista para se aproveitar a oportunidade de jogar com o Corinthians, com um time reserva, né? O pessoal do Corinthians, eu acho que se empenhou bem, o jogo foi morno, na realidade os dois times foram mornos. Teve um período de bom futebol mais ofensivo, foi a hora do gol do Corinthians e aquele período que teve o gol impedido do Paulista e o gol do empate do Paulista. Fora esses dois momentos, o jogo foi morno. Eu espero que da segunda rodada em diante as equipes se soltem um pouco mais. Paulista precisa melhorar e o Corinthians mostra gente aí para fazer bem parte do elenco, Caio? Fazer parte do elenco, não brigar pela condição de titular. Destaques talvez para o Felipe, que foi um zagueiro firme, e o Edenilson, que sempre que aparece no campo ofensivo aparece com qualidade. Do lado do Paulista, esperava um pouco mais, até por ter se apresentado um pouco antes e está com a perna um pouco mais solta. Acho que briga só para não cair, não vai assustar lá em cima na tabela. Chegamos aos 45, vamos até 48 minutos. Aí vem trabalhando o time do Paulista. Diego Marangon tocou a bola para o Regis. Joga um pouco mais atrás para o Chiquinho. Outra vez Regis, perto dele o João Henrique. O cruzamento para a área. Cassiano está ali, dominou no peito. Perdeu o equilíbrio. Sem falta, o Corinthians vai para o jogo. Ele Arão. Léo. Aí o garoto de 17 anos que entrou agora há pouco. Tentou um bom passe ali para o Zizal. Voltou a bola para o time do Corinthians. Guilherme. Romarinho tenta ganhar do Lima. Conseguiu, olha a chance do gol. Pega Richard. Em dois tempos, mas foi buscar. A zaga do Paulista cochilou. Depois ficou pedindo impedimento. Não parecia haver impedimento. Numa primeira visão. E o Richard só tem trabalho. Agora tem impedimento do João Henrique. Impedimento nenhum, né? Normalmente o jogador que levanta a mão é aquele jogador que ele está atrasado em relação ao jogador que vai fazer o gol, né? Ele estava muito atrasado e não olhou para o outro lado da área onde o companheiro dava condição. Quer dizer, torcedor do Paulista, como vocês podem ver pela camisa. Gaciba, aproveitando para falar da arbitragem do Marcelo Aparecido de Souza, com os seus assistentes, com os árbitros atrás do gol. O jogo foi tranquilo e o grande destaque teria sido aquele lance que o árbitro adicional participa efetivamente, avisando o juiz foi falta. É por aí, se for assim, pode diminuir a chance de erro. Eu gostei muito da primeira rodada como um todo, de todos os jogos que eu consegui visualizar até agora. A atuação dos árbitros adicionais parece que está vindo a contento do que a comissão de arbitragem quer, participação efetiva na jogada. Mas eu acho que o grande acerto da arbitragem foi do Miguel da Costa, quanto da anulação, né, da origem da jogada, que seria o primeiro gol do
do Paulista. Então, muito boa atuação como um todo da equipe, que é assim que tem que ser. A equipe tem que ir bem como um todo, a arbitragem também é um time. E como uma experiência recente de quem até outro dia estava apitando o jogo, no seu caso, vamos ver a jogada aqui do Romarinho, que o Corinthians até tem uma última chance de gol, rola a bola atrás para o William, passa o Edenilson, faz o cruzamento para a área, bola afastada, volta ainda para o Corinthians. De novo com o William Arão. Olha o Léo. Vai cortar para dentro e bater? Não. Preferiu bater tentando tirar do adversário e não conseguiu. Termina no Pacaembu, Palmeiras 0, Bragantino 0. Estreia de Palmeiras e Bragantino, sem gols. E o árbitro apita o fim da partida em Jundiaí também. Termina com um empate, 1 para o Paulista, 1 para o Corinthians.